bem-vindo a mais um programa Tasa V. E hoje vou ter a honra de entrevistar um grande amigo, Tadeu Borges. Na verdade, pastor Tadeu Borges. Seja muito bem-vindo ao programa Tasa V. É uma honra, é um privilégio o senhor estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E para mim também é uma honra estar com vocês nesta tarde. Maravilha. Noite, madrugada, dia, tudo. Maravilha. Para começar, queria saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória, de onde você é. Amém. Nós somos mineiros, né? Somos de Belo Horizonte. Graças a Deus, nasci em Belo Horizonte. Minha família toda é mineira. Os meus avós, né, vieram do interior de Minas. Isso. E nós chegamos em Belo Horizonte e ali a minha mãe nasceu, eu nasci, meus filhos nasceram lá. E em 2004 a gente veio para Portugal. 2004, já tem um tempo, né? Um bocadinho. Nós somos a terceira geração já de evangélicos em casa. Os meus tios aceitaram Jesus em 81 e aí levou o evangelho para nossa casa, para nossa família, converteu os meus avós e assim foi convertendo toda a família e já somos Que bênção, que maravilha. Que maravilha. E quantos filhos você tem? Eu só tenho 2 filhos, né? O primeiro filho é a Bruna Luísa, né, que tem 19 anos hoje. Ela veio para Portugal com a gente em 2004, ela só tinha 3 anos e meio, tá? Fazendo quase 4 anos. E eu tenho também um varão, né? Graças a Deus, Deus nos deu a graça de ter um varão. O nome dele é Emanuel. Um nome bonito. Tem 5 anos, Emanuel. É benção. Também não posso me esquecer da minha esposa, né? Pastora Yolanda Borges também, minha querida amada esposa. Um beijão para ela. Te amo, bebê. Love. Maravilha. Agora eu queria saber um pouquinho sobre a sua adaptação em Portugal. Você falou em 2004. Em 2004 eu acho que já tinha assim uma comunidade brasileira, mas não tanto como hoje. Como foi essa adaptação em chegar num local desconhecido, um idioma que é o português, mas no entanto é um português um pouco mais sofisticado do que o nosso? Foi difícil essa adaptação? Foi um pouco pelo seguinte, porque quando nós chegamos aqui em 2004, na verdade eu não vim direto para Lisboa. A gente morou numa cidade muito próxima daqui, né, que são 125 quilômetros, fica mais ou menos na região de Fátima, Orém, aquela zona ali mais vindo para o norte do país. E lá eu morei 3 anos, e nesses 3 anos que eu morei nessa região, praticamente aquilo é uma vila mesmo, aqui eles costumam chamar de aldeia, né? Que é o interiorzinho de Minas, quando a gente fala que a cidade é pequenininha, 2, 3 ruas ali, todo mundo se conhece. E a gente foi muito bem recebido por aquele tempo, naquela aldeia, o pessoal conseguimos nos adaptar muito rápido, porque a comunidade brasileira nessas regiões, e principalmente naquela época, éramos pouquíssimos. Éramos nós e mais uns 2 ou 3 amigos naquela cidadezinha. Ou seja, era 99% portugueses, alguns marroquinos, que havia muito naquela época, eles sumiram também, né? Ucranianos também havia bastante naquela época, era uma comunidade muito grande, e nós alguns amigos brasileiros que viviam. Fomos muito bem recebidos e foi um tempo de adaptação muito bom, porque nós conseguimos absorver a cultura mesmo original da nação, sabe? Porque a cidade está muito misturada. Sim, é verdade. A cidade já está aqui em Lisboa, você vê todos os tipos de nacionalidades. Mas na aldeia já são poucos. Foi fácil, graças a Deus fomos muito bem recebidos. Agora me conte uma experiência sua que te deixou marcada ao longo desses anos todos em Portugal. Olha, a gente já tivemos várias experiências. Por exemplo, eu particularmente, como eu nasci em Belo Horizonte, né, eu nunca tive a experiência de viver na terra, né, ir para o campo, viver do campo. E quando a gente morou nessa aldeia, a gente percebeu que as pessoas são muito carentes de atenção, de amizade. As pessoas, elas têm por natureza ser pessoas generosas, gentis, educadas, né, como quando eu era criança, minha avó costumava plantar cebola, batata, e aquela coisa da cultura brasileira, de você pegar um cacho de banana, uma penca, né, e distribuir com os vizinhos. E aqui tem muito disso ainda. Então, assim, eles matam um porco, eles chamam os vizinhos todos, dão um pedaço para um pedaço para o outro, vai colher uma batata e junta todo mundo, e ali a comunidade ajuda os uns aos outros a colher azeitona. Então, assim, para mim foi uma adaptação muito, muito boa, pelo seguinte, porque isso nos marcou, porque eu tive a oportunidade de conhecer verdadeiramente quem eles são. E nesse período que a gente ficou lá, eu aprendi a conduzir trator, aprendi a conduzir caminhão,
Tive a oportunidade, né, de Ferraris e Uau! Porsches, porque o patrão tinha muito dinheiro, então, como ele estava sempre a trabalhar no campo, ele às vezes pedia, vai buscar lá o carro. Então eu já vinha tanto contente, dirigindo um Porsche, um Ferrari, às vezes, porque eu nunca tinha tido essa experiência. E caminhão de aquelas carretas grandes do Brasil, sabe? Então, assim, aprendi a caçar, que é uma coisa assim que foi super interessante, que eu nunca tinha feito no Brasil, né? Porque nós trabalhávamos, e assim, como nós trabalhávamos em um aviário, Sim. e nesse aviário, como assim, animais, mesmo do campo que vinham, às vezes, porque é muito quente os pavilhões, então aqui é muito frio o interior. Então, às vezes, cobra vinha mais para perto do pavilhão, né? Animais que viviam ali, vinham para perto do pavilhão. Então, as galinhas não podem se assustar. Então, às vezes, você tinha que dar um tiro pro alto ou qualquer coisa assim para espantar o animal novamente. Então, nós tivemos que aprender a caçar, e isso foi coisas que marcaram a gente. Porque aquelas pessoas são pessoas que realmente elas são carentes. E eu acredito que se Jesus chegar até elas, tudo isso se resolve. Tudo é transformado. Tudo transformado. E na área agora ministerial, em relação à propagação do Evangelho aqui nessa nação, como que tem sido, como que as coisas têm acontecido desde 2004, quando você chegou até hoje? Você tem notado que o Evangelho está sendo propagado? Tem muitas barreiras? Não tem? Me explica lá um pouco sobre isso. Thiago. A igreja portuguesa, ela é uma igreja que, ela, no meu ver, para que a gente possa se adaptar, ainda tem tido uma certa dificuldade, sim. A igreja brasileira, ela ainda está trazendo muita cultura do Brasil para aqui. Nós precisamos entender que nós precisamos nos adaptar à cultura portuguesa. No Brasil, você costuma ali, né, fazer, eu quero fazer uma divulgação de um culto à noite. Então você vai para uma praça, chega ali, coloca uma caixa. Eu me lembro que eu era criança, fazíamos isso, nós queimávamos sempre caixa de som da igreja, porque às vezes ia ligar a energia da casa do vizinho, que é 220, e a caixa estava ali atrás com aquela coisinha de 110, 220, e aí já queimou a caixa. Ei, Jesus, e a caixa era para a noite no culto também. A gente sabe que é só chegar na praça e anunciar, olha, vamos ter um culto. Mas aqui não, aqui é diferente, aqui você não pode fazer isso. Aqui você não pode chegar numa praça e simplesmente estar ali a anunciar que Jesus está voltando, que vocês devem se arrepender. Não, você não pode fazer isso aqui. Aqui o Evangelho ele é anunciado todos os dias no boca a boca. Para você poder conseguir conquistar um português e poder falar com ele de Jesus, isso é uma construção, isso é aos poucos. É mais fácil ele te receber, você se identificando como uma pessoa normal, e todos os dias construir com ele durante um período a sua personalidade, de quem você é, mostrando que você é um cara sério, íntegro, honesto, trabalhador, uma pessoa do bem, dando bons testemunhos. Isso é verdade. Isso é isso, queira ou não, isso facilita muito a propagação do Evangelho. É ser o espelho, a imagem de Jesus. Exatamente. Por onde passarmos, nós temos que refletir a imagem dele. Dificilmente um português vai permitir você entrar na casa dele para falar de Jesus. Para que você possa falar de Jesus para ele, você provavelmente vai estar numa rua, num café, numa praça, numa paragem de autocarro. Porque ali naquele processo de construção, quando ele tiver intimidade e assim ele entender, suficiente para te convidar a ir à casa dele. Aí sim você vai poder ir à casa dele, se identificar como um homem de Deus, poder se identificar como uma pessoa que está ali para poder falar de Jesus. E aos poucos, todos os dias, isso é uma construção. Todos os dias você vai construindo uma pedrinha e aos poucos ele vai começar a se identificar. E aí sim, ele vai te dar abertura para poder falar de Jesus. E aí assim a família aceita Jesus, os filhos aceitam. Mas isso é um processo. E a igreja precisa entender isso, sabe? Nós brasileiros precisamos entender que a cultura portuguesa é bem diferente da cultura brasileira. Para finalizar o nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para quem nos está assistindo neste momento. Aleluia. Gente, eu tenho uma identidade e eu carrego com isso comigo desde o meu início, quando eu aqui cheguei. Eu me lembro que quando eu vim e cheguei e morei lá em Orem, uma senhora de idade que morou no Canadá há 25 anos, a senhora Dona Maria, uma senhora portuguesa, ela me disse algo que até hoje eu carrego isso comigo, Thiago. E é isso que eu posso dizer para todos aqui.
ela disse que essa nação é uma nação que a palavra ainda tem muito poder. A palavra nessa nação ainda tem muito efeito. Ela disse para mim o seguinte: essa aldeia aqui é muito pequena. E todos que estão aqui conhecem todos. Os meus filhos cresceu com os filhos daquela vizinha. Aquela vizinha casou e eu fui no casamento dela. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser comprar no supermercado e não tiver dinheiro, se você for lá e falar com eles, eu vou pagar dia 5, a sua palavra tem mais valor do que o dinheiro. Isso é forte. Aprenda isso. Mesmo que você não tenha dinheiro, vá lá e fale com a pessoa que você não pode pagar hoje e vai pagar o outro dia. E pague. Eu entendo o seguinte, Tiago, que se nós realmente entendermos o significado disso, nós vamos viver Deuteronômio 28 nessa nação. Amém. Sabe quando o povo entrou ali na terra e Moisés falou com o povo assim, ó, olha, deixa eu te falar uma coisa. Vocês vão entrar nessa terra agora, e nessa terra que vocês vão entrar, vocês vão entender o seguinte: tem bênçãos ali para vocês. Que é o que eu entendo, que quando a gente sai desse avião e entramos aqui nessa nação, tem bênçãos aqui nessa terra para nós. Mas atrás dessas bênçãos também tem ordenanças e cumprimentos que vocês devem fazer. Tente, da medida do possível, honrar, respeitar e amar essa terra. Mas guardar todos os dias os mandamentos do Senhor em obediência. Eu entendo que essa nação tem tudo para nos oferecer. Mas é importante que nós, como brasileiros que chegamos aqui, precisamos entender isso. Que quando dermos a nossa palavra, mesmo que custe muito, cumpra com ela. E aí você vai ter uma nação toda aberta para te receber. Pessoas que sabem te respeitar, sabem te valorizar. Eu nunca fui, em momento nenhum, desprezado, menosprezado por pessoas aqui. Pelo contrário, as pessoas sempre me amaram e me respeitaram muito. Porque eu entendi o verdadeiro significado dessa palavra. Eu guardo comigo isso que Dona Maria me ensinou em Deuteronômio 28. E é isso que eu digo para todos. Amém? Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, pastor Tadeu. Foi uma honra, foi um privilégio recebê-lo aqui. Pessoal, muito obrigado por mais um programa. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.